Pera aí, que eu tô setando as coisas aqui. Que eu entrei junto contigo já. Eu só tive tempo de fazer o primeiro e depois ajustei umas coisas em casa. Mas tô fazendo aqui, hein? Vim acompanhar a aula. Sim, sim. Mas, então, já fizeste o cadastro no URI? Foi fácil? Tudo certo. Mas tu fizeste por Google alguma coisa ou como é que foi? Direto por e-mail mesmo. Por Botei, eu e-mail. acho que o e-mail da PUC ou o meu Aham, e-mail que eu tô usando mais, profissional, e é isso aí. Vamos lá. tranquilo. Teria algum problema usar o Facebook, alguma coisa? Não, não, não. É que como faz tempo que eu criei a minha conta, se vocês comentarem como é que foi o processo, a gente pode ajudar quem não fez ainda o cadastro. Aham. Mas a princípio é tranquilo, é tranquilo. Deve vir uma mensagem de correio, você clica nela e pronto, né? Yep, é isso aí. É, é. Mas, então, quem não A fez, minha única dúvida é que apareceu claro. ali no registro o número de ano de graduação, como se tu já tivesse que estar graduado para fazer. Daí eu só Ah, botei esse ano de agora e opa, tô Eu graduado. nem, já nem tá. coloquei nada em ano de graduação, ele Já tá fez o com login sozinho. diploma. Ah, certo. Tem uma configuração para passar o site para português, né? Que pode ajudar Tem, eu algum. tô com ele no português. É, Eu não lembro como eu coloquei. Acho que é lá no início, na hora que tu vai fazer o sign-in ou o login, tu tem como colocar. Acho que o é no teu perfil, idioma. tu bota o Ah. teu idioma. É. E aí a gente tem no perfil também uma forma de. A gente ganha uma certa pontuação e aí ganha um número no ranking, né? E isso vai sendo contabilizado como se fosse uma espécie de um concurso. Uma vez por ano existe um concurso de fato de programação e aí esse site é justamente para treinar para poder participar do concurso depois. Sorto, tu Então, chegou a fazer já alguma vez aquele desafio de programação que é o Reply Challenge? eu acredito que não. Não estou lembrado. Putz. Mas é uma coisa parecida com isso aqui. Tu tem um problema que geralmente é um algoritmo complexo que envolve várias fórmulas. Daí tu tem que enviar um programa que resolve e dá uma resposta. E daí tu vai ganhando pontos que vai ganhando a competição. Sim, Bem sim. legal. Existem vários sites assim similares, né? E é bem interessante como estímulo, ainda mais quando a gente está começando, assim, para ter, me dá um exercício para fazer, né? Mas alguns são bem complicados, né? Porque o problema é difícil, mas outros é só uma questão de como codificar e outros é resolver um problema e aí a partir disso fazer um programa. E algumas vezes a gente passa o tempo inteiro do desafio lá do teste como é que eu resolvo isso, porque eu não consigo descobrir como é que liga a entrada com a saída. A fórmula não é Sim, dada, né? sim. Então aí são dois níveis, né? Um é de codificação e o outro é de solução de problemas mesmo. A gente está agora fazendo o de codificação. Mas alguém tentou fazer o 1001 e não deu certo? Não. Foi Pra mim tranquilo? deu tudo certo. Tô E, fazendo 1002 agora. e é certo. E o 1002, o que que deu assim como dúvida? Ou não deu dúvida ainda? Não deu tempo de dar dúvida? Não deu tempo. Então ali ele coloca assim, ó, que quatro casas decimais. Essa é a dificuldade que ele nos coloca, né? E a maneira simples de fazer isso é justamente com o tal do printf. Então, como fazer uma formatação com quatro casas? Eu diria para primeiro resolver no BlueJ, com quantas casas for possível, salva o programa no disco e aí depois tenta colocar essa questão da formatação. Então, primeiro o programa tem que funcionar, depois a gente formata. Então, são dois. Primeiro resolve o problema, depois deixa bonito. A gente brinca assim, que é uma regra assim, em 20% do tempo a gente resolve 80% do problema. Agora, o resto todo do tempo eu vou ficar resolvendo os últimos 20% que, né, eu não ficou como eu gostaria. Então,
Pra mim é mais, tu tem um terço do tempo tu gasta pra resolver o problema, outro um terço pra deixar bonito e outro um terço pra tu arrumar o que tu fez, que tu Achou que mudou estava certo. Exato, pra exato. deixar bonito e estragou. O Pedro quer que eu mostre a solução do 1001. O 1001 tem duas soluções. Uma delas está no próprio site e outra a gente fez agora. Eu vou mostrar a que a gente fez agora, que eu acho que é mais fácil de acompanhar por causa do código. Eu vou colocar no Moodle também, mas eu vou colocar o vídeo onde aparece a solução e eu vou colocar também, só agora que o Pedro pediu ali, que ele quer ver a solução da última vez. Eu vou compartilhar aqui e vamos ver se a gente já resolve. Espera aí. Então, vocês devem estar vendo a tela agora e aqui a gente começa a solução do 1001. Inicia com o import. Então, eu preciso disso para poder usar o scanner de uma maneira simples. E depois a gente tem o código aqui embaixo. Então, como eu tinha comentado antes, esse programa parece muito com o programa que a gente fez da última vez, que era um programa bastante simples também. E essa sequência de programas, geralmente a gente vai copiar muita coisa do programa anterior, dos anteriores. Então é realmente importante que vocês tenham os programas. Eu vou colocar no Moodle esse agora do 1001. E a gente quer ter pelo menos dos 10 primeiros programas por aí, a gente quer ter uma lista de soluções. Mas o ideal é que a gente faça também juntos, né? Pedro, tá ali na tela a solução que a gente fez, menos o import que não deu na tela, mas o resto tá ali. Eu vou colocar no Moodle hoje à tarde esse programa também para ficar de referência. Senhor, ali na reunião passada tu disse que tinha que tu publicou o PDF com os exercícios ali no Moodle, Pode ser. mas eu não achei o PDF. Não. Tá só os exercícios direto. Eu acho que eu não coloquei, não. Estou tentando lembrar se eu coloquei um PDF com exercícios. Eu acho que não. Não. Eu estou tentando usar essa lista porque ela tem a correção automática. Eu acho que nesse momento que a gente não está próximo, é uma coisa bastante útil ter um juiz automático. Assim. Show, então. Então, era só essa pergunta mesmo. Isso, mas eu acho, se eu não me engano, também quem estiver acompanhando pelo livro, o livro vai começar a propor também exercícios. Se alguém tentar fazer no livro e quiser ajuda com o uso do livro, só me diz qual é o número do exercício e aí a gente pode fazer também. Eu faço um vídeo ou a gente faz durante a aula. Mais perguntas, pessoal? É isso para mim. Pois é, o colega está fazendo uma pergunta aqui, o Bruno, uma pergunta importante. Ó. Nota que aqui no site tem assim, Java IO Exception. A IO Exception é o nome de fato da classe que ele quer usar. E aqui eu fui preguiçoso, eu botei ponto asterisco no útil. O ponto asterisco significa, olha, eu vou usar alguma classe do Java útil. O asterisco seria o que a gente chama de um coringa, que pega qualquer valor. Eu poderia ser mais preciso e escrever ponto .scanner, como ele fez ali em cima, ponto .io exception. Para escrever menos, eu usei o ponto asterisco. Então a pergunta ali do Bruno, por que colocar o ponto asterisco? Foi preguiça. Eu poderia usar ponto .scanner e eu diria, estou usando a classe scanner, somente ela do Java útil. Com ponto asterisco eu estou usando classes do útil de maneira genérica. Mas isso não pode dar problema em algum momento? São duas etapas, né? E aí a gente tem a etapa que a gente chama de compilação, apertar o botão compilar e depois tem a execução. O que pode dar de problema seria um caso muito particular, que é quando eu estou usando dois pacotes diferentes, só que dentro de cada pacote tem um nome de classe que se repete. Em Java aparece no Java útil e no Java AWT, os dois pacotes têm uma classe chamada list. Se eu colocar o asterisco,
em útil e o asterisco no Java AWT, eu não consigo dizer qual list que eu quero, se do útil ou do AWT. Então, só é problema colocar o asterisco se eu usar mais de um pacote no import e dentro desses pacotes existem nomes de classe que se repetem. Aí vai ficar, de fato, sem saber qual classe eu me refiro. Aham. Então, só mais uma coisa, quando tu usa dois pacotes, digamos, diferentes do útil ali, tu precisa colocar só uma vez, quer dizer, tu pode colocar só uma vez, ou tu teria que colocar duas vezes o java.útil.asterisco. Ah, sim, o ponto asterisco ele habilita todas, então Ah, tá, já habilita tudo. é. Ah, Uh, ok. nota que ali ele optou por deixar bem claro a única classe que ele está usando é a IOException, mas eu poderia, né, colocar java.io.asterisco e daria tudo certo. Nesse ponto daria tudo certo. Tem uma outra pergunta aqui. É o asterisco e aí o power, o math.pow. Então, o POW é o nome de um programa, chama Power, potência, e aí esse programa ele fica numa classe que é a classe MATH, que é a classe de matemática. Então, o Kai fala sobre usar o Power, que em geral seria usado, por exemplo, para fazer o quadrado. Então, se eu quisesse elevar 10 ao quadrado, seria math.pow, seria o quadrado. Só que o quadrado é mais fácil fazer 10 vezes 10, que vai dar 10 ao quadrado, e a gente consegue evitar de usar o math power nesse momento. Mas se eu tiver uma equação, aí é mais fácil usar o power. Então, o POW é um método que a gente vai ver à medida que a gente tiver a necessidade. Mas imagina que eu tivesse, né, como necessidade, por exemplo, lá no nosso problema iniciante, a área do círculo, porque a área tem uma fórmula que é raio ao quadrado. Então, provavelmente é por isso que o colega quer encontrar a solução para calcular, né? Então, digamos que eu tivesse uma situação em que eu quero calcular a área e isso fosse o resultado de π que multiplica raio ao quadrado. Eu poderia resolver de forma simples, calculando raio vezes raio. E aí eu não preciso usar o power. Então, raio vezes raio vai dar raio ao quadrado. Mas a pergunta dele é, como é que eu usaria math? Então, o math vai ter duas partes, o valor que eu quero de base e o valor que eu quero de potência. Então, raio ao quadrado. Interessante. Então, outra vez, o POW é um programa, ele tem que ficar pendurado em algum lugar, e o lugar que ele fica pendurado é dentro de uma classe chamada MATH, Math. Professor, Pois não? a biblioteca Math ou a classe Math que tu está usando ali, ela é nativa do Java, que nem é Exato. nativa do Python? Que o Python tu não É, precisa dizer para importar a Math, assim. Quer dizer, tem que dizer, mas não precisa sim. baixar ela. Sim, ela na pergunta em relação ao Python, sim, ela vem junto com o Java, não precisa baixar. Ela já está Ok. instalada, né? Faz parte da biblioteca padrão. Então, quando a gente resolver o círculo juntos, a gente vai precisar resolver a potência, duas só soluções, ou raio vezes raio, ou então usar o power, POW. Mais perguntas, pessoal? Então, obrigado aí, obrigado pela paciência aí com as dificuldades que a gente teve na Posso, rede. Por posso favor. fazer só uma Por pergunta? favor, por favor. Tá. Eu submeti lá, né? No submeti ali no URI Online Sim, Judge. Lógico, eu me senti um retardado porque eu cometi alguns erros assim, tipo, muito bestas. Botei um ponto ao invés de vírgula ali na linha 18 depois do A. certo. Que mais? Eu botei um S ali em string, então ficou strings, e aí já rejeitou. Então eu fui comparando Certo. e fui analisando. Mas depois de tudo corrigido de acordo com como foi feito em aula, né, porque eu fui escrevendo, enfim, eu não copiei nada e colei, né? Não deu um erro, ele não ficou em vermelho, ele ficou em amarelo, Aham. a resposta. Deixa eu ver se eu tenho aqui nas minhas respostas uma amarela, porque tem a resposta errada, erro de apresentação. Amarela eu não tenho
nos meus exemplos aqui eu não recebi um amarelo. Tu tens como clicar aqui no submissões todas e retomar aqui qual foi a resposta que recebeste? Tenho, é compilation error. Ah, certo. Então, assim, aquele passo do compilar, ele não passou. Geralmente é um caractere fora do lugar. Então, eu recomendo abrir no BlueJ, criar um projeto, criar uma classe main no BlueJ, copiar o código para dentro, porque o BlueJ ele vai te dar uma mensagem muito mais detalhada. Sim, ele vai apontar a linha ali, né? E aí a gente pode ficar ajustando até que compila e executa. Depois que ele compilar e executar, aí copia e cola e envia. Porque no início é bastante difícil assim adivinhar o que foi só pela submissão. Eu abri a minha submissão, ó, e ele disse assim, a resposta é errada e tchau. Agora o compilation error, deixa eu tentar fazer um aqui, só para ver como é que seria a mensagem. Ó. Ele tem aqui o extremamente básico, eu vou quebrar aqui o class, ó, não vai funcionar, tá? Tem uma letra faltando, e aí eu vou apertar o enviar, ó, e provavelmente eu vou ganhar um compilation error. Aí quando eu volto aqui, ele vai dizer assim que, olha, deu um erro, mas ele não me diz, ó, o erro tá aqui. E o BlueJ ele vai dizer. Então eu recomendo fazer esse processo, dar essa volta, vai no BlueJ, cria o projeto, cria uma classe chamada main, copia esse código quebrado para dentro, aí o BlueJ vai te dar uma ajuda maior, corrige, executa, eu acho que está certo, aí marca bloco aqui, vai lá no enviar e submete, usa o BlueJ para resolver. Entendi, legal, perfeito, tá bom. Pessoal, mais dúvidas, agora por causa do tempo, né, para a próxima aula, mais dúvidas, por favor, faz um print de tela, tira a foto com o celular, manda para mim pelo Moodle e aí eu tento resolver assim que for possível. Muito obrigado. Uma dúvida rápida. Claro, vai lá, aproveita. Em outras linguagens, no C Sharp e no Python, nos prints ou no System Write Line, dá pra gente usar uma string, tipo, A igual, e daí já usar um mais a variável. Dá pra fazer isso em Java também? Dá para fazer. Dá para fazer, porque Show. na verdade a gente vai fazer uma expressão, essa expressão vai resultar num texto, e o que o print vai ver é esse texto resultante. Então, se eu usar o sinal de mais, o print não vai ver dois parâmetros. Primeiro vai ser feito um cálculo, vai ser gerado um texto, e o print só vai ver esse texto no final. Ok. Então tá bom. Tem mais uma pergunta, por favor? Seguinte, não é questão de código, mas em questão de avaliações, como é que vai ter prova? Em questão de trabalhos, como é que vai ser feito? Pois é, nós temos trabalhos que a gente já faria pelo próprio computador, então esses eu estou com a intenção de manter. As provas, a informação que eu tenho é que elas serão presenciais, mas isso depende do calendário que a gente vai ajustar daqui para frente. Então, nessa semana, se eu não me engano, nós não temos avaliação, eu acho, né? Eu acho que pelo cronograma essa semana não. Mas quando a gente chegar mais perto de uma avaliação como a prova, por exemplo, aí eu vou ter uma informação mais concreta. Até onde eu sei, as provas serão presenciais, mas isso aguardando o final da quarentena. Sor, Claro. aproveitar que tu ainda está aqui, eu acabei de entregar o outro, o 1002. Perfeito. Eu tô com 3 casas de precisão depois da vírgula. E precisava Isso 4. é um problema. Isso. Daí eu ganhei 25% errado. Certo. Isso eu arrumo no print? Ou... Sim, arruma no print, é o lugar mais fácil. Com um pouco de matemática é possível mexer, mas é muito mais fácil fazer com print. Então, eu vou deixar lá uma solução do 1002 também. Na pior das hipóteses, a gente faz na quarta. Mas tu tens toda a resposta certa, só falta formatar. Então tá ótimo, excelente. Era onde tinha que chegar mesmo. Muito obrigado, pessoal. Eu vou deixar no Moodle mesmo, sempre no Moodle. Ok. Tá? Qualquer comunicação adicional antes de quarta-feira, antes da aula, via Moodle. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.